A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós forneceremos subsídio extra sobre a lição de número 7, Jovens. Lição 7 que tem como título É Deus que dá o crescimento. Amém? Então vamos iniciar nossa lição bíblica nesta podcast desta semana. O texto em referência que foi usado pelo autor da lição está em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 6 ao 9, que é aquela parte onde Paulo fala que ele plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lição 7. Jovens, é Deus quem dá o crescimento. No primeiro tópico, o autor da lição colocou Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. Por quê? Porque nós, quando lemos a Sagrada Escritura, vemos e detectamos que Paulo foi o fundador daquela igreja ali em Coríntio. E isto é o apóstolo Paulo, por isso ele escreve isso quando está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele fala que ele plantou a semente da Boa Nova na cidade de Corinto. Foi Paulo quem plantou. Então Paulo foi o fundador daquela igreja ali em Corinto. E Paulo agora estava escrevendo para os coríntios para mostrar para eles que nem Paulo, nem Apolo eram nadas. Nadas no sentido de salvar a pessoa, de ter discípulos no sentido de haver uma veneração para eles, porque eles tinham sim. Paulo plantou, Apolo regou, por isso o apóstolo fala, mas Deus que deu o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. E quem planta e quem rega vai receber sim o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque eles são cooperadores, sim, da obra de Deus. Mas ele fala que vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É Deus que deu o crescimento, não fomos nós. Nós somos apenas instrumentos de Deus e fizemos a nossa parte. Mas nós não somos dignos de ter um grupo para mim, um grupo para Apolo ou um grupo para Pedro. Nesse caso aqui estamos falando de Paulo e Apolo, então nenhum dos dois pediram para si essa glória que alguns dos coríntios estavam dando. E certamente nem eles sabiam até que isso chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, e ele escreve essa carta para combater os conflitos que estavam havendo ali. E entre esses conflitos que existia esse conflito, essas facções no seio da igreja de Corinto que fazia com que as pessoas se identificassem com algumas pessoas humanas como Paulo, Apolo e Pedro e faziam grupos para si. E cada um achava que o seu grupo era melhor do que o outro. E isso causava o que? Uma divisão na igreja. A igreja em Corinto não era uma igreja que existia unidade. Não existia essa unidade. Então, nesse primeiro tópico aqui, nós estamos vendo que Paulo foi quem fundou a igreja de Corinto, possivelmente na sua segunda viagem missionária. Paulo inaugurou aquela igreja ali, porque ele anunciou o evangelho. E a palavra de Deus nos fala lá em Atos 18 que ele permaneceu ali naquela cidade 1 ano e meio, anunciando o evangelho e pregando, aonde houve até aquela perseguição por parte de alguns judeus, até que Paulo muda o local de sua pregação, sai da sinagoga e agora vai para a casa de um certo justo e ali começa a expandir a obra de Deus naquela cidade, até que o chefe da sinagoga, ele também se converte aos pés de Cristo e a obra de Deus ali começa a ser expandida. Porque a semente das boas novas foi plantada nos corações dos coríntios e além de ser plantada, foi aquela que caiu em terra boa.
e deu seu fruto e cresceu para a glória de Deus. E Paulo está escrevendo para eles falando disso. Eu plantei o evangelho em vocês. Eu que joguei a semente na terra. A terra foi fértil porque vocês faz parte do corpo de Cristo, são membros do corpo de Cristo. E Paulo estava falando isso. E mesmo Paulo estando ausente, porque ele permaneceu 1 ano e meio, a cidade foi fundada possivelmente na sua segunda viagem missionária, mas mesmo assim ele não abandonou a igreja, não deixou a igreja ao léu. Ele foi lá e fundou a igreja, plantou a palavra, plantou as boas novas, mas mesmo assim ele tinha preocupação, meu irmão, mesmo longe de sempre estar acompanhando o desenvolvimento dos crentes daquela igreja. Ele queria saber como aquela igreja estava. E ele vai e manda Timóteo para Coríntio com um objetivo. Vai em Coríntio, Timóteo, reorganizar a igreja, porque a igreja está dividida, está em conflitos. E Timóteo vai até a cidade de Coríntio, vê a igreja, o que está acontecendo e volta com as notícias para Paulo. E as notícias não foram muito boas. Por quê? Porque Timóteo confirma que existiam algumas pessoas ali que estavam deturpando a mensagem do Evangelho, a mensagem que Paulo pregava, conforme nós falamos em lições anteriores, que era Cristo. E toda a pregação de Paulo ele tinha o gosto e o prazer, que é o que deveria hoje existir em todos. Eu falo em todos os pregadores da palavra de Deus, é pregar Cristo, meu irmão. Pregar Cristo. Essa era a missão de Paulo, era pregar Cristo. E Paulo foi aos Coríntios falando de Cristo, crucificado, que ressuscitou, que deu a vitória. Então Paulo estava ali e pregava Cristo, e Timóteo vem e não traz boas notícias, porque eles estavam agarrando outro evangelho, diferente daquele que Paulo tinha pregado. E Paulo, imediatamente vem a preocupação em sua mente, e ele vai escrever uma nova carta agora para a igreja de Corinto, porque a primeira carta não surtiu muito efeito do jeito que ele acreditaria que surtisse efeito, porque mesmo diante da primeira carta, os coríntios ainda estavam em uma situação que não estavam dando ouvido ao apóstolo Paulo, porque Timóteo volta e traz essa notícia para ele, que eles estão se apegando a outro evangelho, uma pregação deturpada, eles estão ouvindo e estão se apegando e se afastando do verdadeiro evangelho de Cristo. E Paulo vai, redige uma nova carta e envia à igreja. E agora ele manda por Tito, escreve a carta e Tito vai lá e leva para aquela igreja, para combater quem? Esses falsos mestres que estavam deturpando o evangelho de Cristo, estavam pregando um outro evangelho que não é aquele de Cristo, tirando o fundamento do evangelho que é Cristo. Porque Paulo estava ausente, mas ele estava continuando, meu irmão, plantando a palavra no coração dos irmãos. E ele escreve a carta e Tito vai lá e entrega a segunda carta a ele. E Paulo agora já está na sua terceira viagem missionária. Ele vem e encontra-se com Tito porque ele quer saber notícias daquela igreja. Ele mandou Timóteo, não teve boas notícias. Ele escreve uma nova carta. Tito vai lá, entrega a igreja. E agora ele vem e encontra Tito. E Tito agora dá boas novas, boas notícias ao apóstolo Paulo, dizendo que eles receberam agora o que Paulo tinha escrito. Eles se sensibilizaram tanto pela palavra de Paulo, que essa segunda carta aos Coríntios é conhecida como a Carta das Lágrimas, porque é nessa carta que nós vemos o lado pessoal do apóstolo Paulo, e nenhuma outra carta paulina, nenhum outro livro escrito pelo apóstolo Paulo existe um tom tão pessoal como a segunda carta aos Coríntios. É na carta que parece que o apóstolo Paulo abre seu coração, ele se derrama, ele fala dele. Por isso é conhecido como a Carta das Lágrimas, porque nós vemos Paulo colocando seus sentimentos nesta segunda carta aos Coríntios. E os Coríntios recebem, meu irmão, a segunda carta do apóstolo Paulo.
E Tito volta trazendo essas boas novas, além de estar voltando com as boas notícias, ainda está trazendo uma oferta que foi levantada na igreja de Coríntio para ajudar aqueles que estavam passando necessidade na igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo fica muito feliz, meu irmão. Por quê? Porque ele está vendo agora que os coríntios estão amadurecendo. Agora perceba-se que isso já foi na segunda carta, porque na primeira carta nós estudamos em lições anteriores e vemos que os coríntios eram pessoas imaturas, mas agora o apóstolo Paulo fica feliz. Feliz por quê? Porque os coríntios agora estão mostrando que estão amadurecendo. A maturidade cristã está crescendo na vida daquele povo ali que estava ali, naquela igreja que Paulo plantou o evangelho, que Paulo semeou a semente das boas novas. E Paulo fica feliz, certamente fica feliz, porque sabia que o Espírito Santo estava atuando naquela igreja. Agora sim, eles estavam crescendo. E certamente, agora Paulo poderia chegar para eles e falar como espirituais e não como carnais, como Paulo falou em 1 Coríntios. E é isso, meu irmão, que Paulo agora está dando graças pelo crescimento solidário dos coríntios, porque além dele receber de bom grado a palavra de Deus, através da exortação, da edificação, da consolação que o apóstolo Paulo envia aquela carta, porque eles se apegaram agora ao verdadeiro Deus. Então Paulo plantou o evangelho na cidade de Corinto, mesmo ausente, ele estava preocupado com aqueles a qual ele tinha pregado, aqueles que ele viu nascer na fé. O segundo tópico da lição vai falar: Paulo regou a semente plantada por Paulo. Por quê? Porque nós vimos agora que Paulo fundou a igreja de Corinto. Por isso ele fala: ele plantou e Apolo regou a semente. Por quê? Porque Apolo, meu irmão, era um homem eloquente, era um homem bom na oratória, que tinha palavras, que certamente com a direção de Deus também, que ele tinha aquela eloquência, tinha um conhecimento hábil nas escrituras judaicas. E as suas mensagens eram muito profundas e eloquentes, meu irmão. E Apolo tinha essa característica. Por isso, alguns atribuem a carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, alguns atribuem a Apolo. Porque qual o grau ali de que você vê naquela carta aos Hebreus, quando a gente lê aquela carta aos Hebreus, percebe-se que era uma pessoa bem dotada, era uma pessoa bem instruída. E alguns sugerem que foi Apolo que escreveu. Nós não estamos afirmando, nós estamos falando que alguns sugerem, como também outros sugerem que foi o apóstolo Paulo. Nesse caso aqui não vem ao mérito essa questão, mas nós estamos falando que Apolo teve sim uma grande influência ali em Corinto, é o que nós estamos vendo aqui, porque Paulo plantou e Apolo regou através da sua eloquência na oratória, o seu vasto conhecimento nas escrituras judaicas. Ele combatia e convencia muitos dos judeus que ali estavam em Corinto. Mas como surgiu essa vida do Apolo? Paulo estava dando continuidade na sua segunda viagem missionária. Aí Apolo vem e chega a Éfeso. E Áquila e Priscila, um casal ali que o apóstolo Paulo também ficou na casa deles, que eles eram fazedores de tendas, assim como o apóstolo Paulo, era a profissão dele, era fazer tendas. Áquila e Priscila, olha aquele homem e percebe que ele tem uma eloquência, tem uma oratória boa, mas estava lhe faltando alguma coisa, meu irmão. Observe, ele tinha um conhecimento, tinha oratória, tinha um conhecimento acadêmico, tinha um cabedal acadêmico, mas estava ali faltando alguma coisa. Aí aquela Priscila chega junto àquele homem e agora vai começar a discipulá-lo. E a primeira coisa que ele vai para aquele homem e começa a ensinar é pergunta se ele tem ouvido falar, certamente, da manifestação espiritual que estava ocorrendo desde o Pentecoste. E era isso que estava faltando na vida de Apolo. A instrumentalização do Espírito Santo na sua vida para que ele viesse a falar a mensagem de Deus agora com poder, como o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios. Eu não fui a voz com sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas em manifestação de poder e
manifestação de poder e espírito. Era isso que estava faltando na vida de Apolo. Porque hoje o que acontece, meu irmão, não é diferente. Muitas pessoas se acham bam, porque ele estudou, ele leu e vai apenas com o seu raciocínio humano, vai apenas com a sua eloquência natural, e o espiritual está deixado de lado e leva aquelas mensagens, talvez até bonitas, mensagens que produzem um vasto conhecimento, certamente, mas que não muda vidas, mensagens que não transformam, que não atingem o coração dos ouvintes da palavra de Deus. Mas Apolo, quando ouve isso, não pensa que ele vai rejeitar, não. Se fosse no dia de hoje, certamente muitos do que eu estou falando rejeitaria. Rejeitaria a instrução, o direcionamento daquele casal que era direcionado por Deus. E Apolo não age com indiferença, mas escuta e vai aprender aos pés de Priscila e Áquila. E depois de um certo ponto, o que é que acontece? Os irmãos que estão em Éfeso pegam Apolo, você agora vai lá para Corinto, pega essa carta de recomendação aqui, se apresenta aos presbíteros da igreja lá em Corinto. Porque agora o seu conhecimento, a unção que está sobre a sua vida vai convencer muitos dos judeus que estão em Corinto. E Apolo fez a obra de Deus ali. Porque Paulo plantou e Apolo foi lá e regou, porque ele fortaleceu muito, meu irmão, a fé dos irmãos ali na igreja de Corinto. Porque ele tinha conhecimento, tinha sabedoria e agora ele estava com a unção de Deus na sua vida de forma poderosa para trabalhar certamente com os dons que Deus agora estava lhe fazendo florescer na sua vida através da manifestação do Espírito Santo. E Apolo vai e faz a obra que Deus lhe incumbiu ali, assim como os irmãos direcionados por Deus certamente manda Apolo para a cidade de Corinto, e agora aquela igreja ali está sendo alicerçada, está sendo fortalecida na fé. Por isso o apóstolo Paulo fala: eu plantei, Apolo regou. Aí nós entramos no terceiro tópico da lição, que fala: a obra de Deus envolve muitos cooperadores. Nós vimos, Paulo plantou, Apolo regou. Mas, meu irmão, quem dá o crescimento é aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que tudo está patente em suas mãos, que é Deus. É Deus. E Paulo fala isso para os coríntios: vocês não se apeguem à minha pessoa, Apolo. Como nós falamos em lições anteriores, as divisões que existiam na igreja de Corinto. Não, mas se apeguem a Deus. Fazendo analogia com a plantação, alguém vai lá, planta a semente na terra. Alguém chega e vai regar aquela semente, mas quem dá o crescimento ali é Deus. Só Deus que tem o poder de fazer com que aquela semente venha a nascer. E era isso que o apóstolo Paulo agora estava falando. Paulo não está rejeitando a liderança da igreja, da organização institucionalizada da igreja de Corinto. Não. Ele estava dizendo que eles que tinham que se abraçar com Deus e não fazer aqueles grupos que existiam naquela igreja ali, essa divisão, essas facções dentro da própria igreja de Corinto. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. E ele vem e se coloca na mesma posição de Apolo, porque eles são cooperadores de Deus, é o que ele fala lá. Ele e Apolo são um, somos cooperadores de Deus. Certamente nós teremos nosso galardão. É o que ele fala. Foi o que nós lemos na leitura. Mas Deus, meu irmão, é que dá o crescimento. Deus é que dá o crescimento. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, enfatizando para que os coríntios se apeguem ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz. E eles eram apenas cooperadores de Cristo, cooperadores. Eles estavam levando o evangelho e cada um fazendo a sua parte, meu irmão. Na obra do Senhor é assim, cada um faz a sua parte. É como se
cada um fosse lá e fizesse a sua fileirinha de tijolo, e vai vir o outro e vai sempre acrescentando, e a obra vai crescendo, vai frutificando, vai se fortalecendo através desses cooperadores, meu irmão. E são esses os cooperadores que Cristo está chamando. Em certa feita, Cristo fala isso aos seus discípulos. Ele fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E ele fala: orai, orai, para que Deus conceda mais ceifeiros, para que venha mais ceifeiros, venham mais pessoas, meu irmão, que a seara é grande. O Cristo está dizendo, tem que ter bastante cooperadores, que a seara é grande. Quanto mais cooperadores, melhor, porque a obra vai crescer, vai se fortalecer. E era isso que Paulo estava falando para os coríntios. Estava falando, nós somos cooperadores de Cristo, nós plantamos e regamos, mas quem dá o crescimento é Deus, porque a obra é dele. Para que ninguém chegue e fale que foi feito por mérito seu, não, mas tudo vem de Deus, porque Deus que concede. Tanto saber quanto as palavras certas de falar quando está havendo a transmissão da palavra. E era isso que Paulo estava falando. O crescimento vem de Deus. Nós somos cooperadores. E Paulo estava seguindo, não só Paulo, assim como Apolo, estava seguindo o exemplo de Cristo. Cristo fala que veio ao mundo para servir, não para ser servido. É isso que o Evangelho de Cristo é. E nós, como seguidores de Cristo, devemos seguir o mesmo espaço de Cristo. Nós não estamos nesse mundo para ser servido, mas para servir. Essa é a mensagem principal que tem que ficar nos nossos corações. Que Deus é Deus quem dá o crescimento. A obra é dele, nós somos cooperadores, mas o crescimento, o fortalecimento, a base, que é Cristo, é Deus quem faz. Somente Deus que faz. É Deus que dá o crescimento. Nós somos cooperadores, nós plantamos, nós regamos. Plantar diz isso, jogar semente. E se a semente vir a crescer, florescer, vai vir outro e vai estar regando para que a obra cresça. Mas Deus é quem vai dar o crescimento. Nós não somos capazes de dar o crescimento, porque Deus é quem faz. É Ele que faz, é Ele que age. Nós somos cooperadores, instrumentos dele. Por isso a Bíblia fala: o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus, é Deus quem faz isso. Nós somos cooperadores, lançamos a semente. Quando aquela pessoa recebe a semente, é alertada, aceita o convite do Espírito Santo na sua vida, e ele agora começa a caminhar com Cristo, porque a semente está está crescendo, está germinando ali naquela vida. Então a semente alcançou um coração fértil, uma terra fértil, vamos falar assim, e vai vir outro e vai ensinar, vai pregar, vai discipular, vai ajustar, vai mostrar o caminho, tudo através do Espírito Santo. Então essa pessoa está regando para que aquela semente venha a crescer e venha a frutificar. Mas o crescimento, como o apóstolo Paulo fala, é Deus que dá. Ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Então, meu irmão, nós temos que meditar nisto, entender isso na nossa vida, que nós somos cooperadores de Deus e Deus é quem dá o crescimento da sua obra. Então, assim, nós encerramos mais um subsídio de seu canal Face Motivadora. E nesta lição 7, nessa podcast, nós concluímos assim a lição de número 7, jovens. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, se Deus assim permitir.